Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 16 até o 18. É um texto bastante conhecido da palavra, e eu tenho certeza que o Senhor há de falar de um modo especial ao nosso coração nessa noite. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o 18, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração. Nós dizemos amém à oração feita pelo teu servo, pastor Malta, e clamamos a Ti, que o Senhor não permita que nenhum de nós saia desse lugar do mesmo modo que entrou, mas que sejamos visitados de uma maneira especial pelo teu Santo Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria começar hoje a palavra, a meditação desta noite, com uma pergunta. Por que nós cremos e ainda assim sofremos? Essa é uma pergunta que tem martelado na cabeça de muitos servos de Deus, sobretudo em tempos em que se apregoa que você está com um problema, você está passando por um sofrimento, você está passando por uma dificuldade, e você vai receber Jesus agora, e de repente, como se num passe de mágica, tudo fosse cessar e todo o ciclo de sofrimento fosse acabar. É complicado esse pensamento, porque nós passamos por mares, passamos por desertos. O próprio Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo, e se o Senhor venceu, ele também nos capacita a vencer. Então que hoje nós possamos ser estimulados a tirar os olhos daquilo que é visível e parece ameaçador e colocá-los naquele que é invisível, que está em nós e atravessa conosco todos os nossos desertos e todos os nossos vales. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio, do propósito e também do efeito das aflições na vida do cristão, que é produzir uma glória eterna acima de toda comparação. E para que a gente entenda um pouco mais, eu queria que você prestasse atenção, deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ela. O exercício da fé viva em meio às aflições da vida nunca foi tão necessário quanto nos nossos dias. E através das palavras do apóstolo, entendemos que há um propósito para passarmos por elas. Nada na vida de um servo é à toa, é por acaso, é aleatório. Tudo tem um propósito específico na vida de cada um de nós. Nós ouvimos as histórias de uns, as histórias de outros, e há sempre um propósito divino para cada situação pela qual passamos. Muitas vezes, aquilo que Deus está querendo é tratar conosco,
pessoalmente. Muitas vezes, no meio de um sofrimento, o Senhor tem um propósito de tratar na vida do outro, que sejamos aqueles que passam pelo vale, passam pelo deserto, mas que testemunham acerca da presença e do poder de Deus. Então, meus amados, o texto líder nos ensina a atravessar essas aflições sem perder de vista aquilo que Deus tem para nós. Eu queria que hoje você prestasse atenção nisso em nome de Jesus. Por que será que este assunto tem sido, vez por outra, trazido neste lugar pelo Espírito Santo? Eu creio que a resposta é óbvia. Temos passado por muitas aflições. E se nós parássemos aqui e fôssemos perguntar a cada um dos amados que estão aqui nessa noite, olha, como têm sido seus dias? Cada um teria uma história, uns diriam de um jeito, outros diriam de outro. Há sempre uma história de aflição, de dificuldades, de problemas pelos quais nós estamos passando. Então, basta um rápido olhar para as nossas próprias vidas para nós chegarmos a essa conclusão. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo a despeito de muitos anos de estrada, ainda continuamos como meninos na fé. Hoje eu estava lendo um livro que me foi presenteado nesses dias, A Vida Crucificada. Esse livro é tremenda a história dele, porque ele nos leva a navegar nas águas profundas do Espírito, a experiência daquele homem de Deus. E ele começou a falar, começou a mostrar aquilo que aconteceu na travessia do deserto. Aquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito, passando pelo deserto, e mesmo tendo passado por todas aquelas agonias do Egito, passou a sentir saudades do Egito. Olha, muitas vezes nós vemos servos de Deus, servos do Senhor, com saudades da velha vida. O Senhor, Ele tem algo para nós e nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. O Senhor certamente deseja que cheguemos a essa estatura de varões perfeitos, maduros. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para ver o invisível e ouvir o inaudível. Quanto tempo nós investimos na presença de Deus, ouvindo o Senhor? Fala-se tanto, é imperativo falar, mas nós temos o hábito, o não hábito de silenciar na presença do Senhor para que Ele fale. Nas nossas orações, nós pedimos 90% das nossas orações são petições. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. E nós não usamos nem a 10ª parte das nossas orações para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Então, queridos, o Senhor afirma em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Em Oséias 6,3, ele convoca, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então busquemos ao Senhor. Relacionamento é algo pessoal. Nós temos necessidade de buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. Muitas vezes nós estamos tão ocupados nos nossos ativismos eclesiásticos, fazendo isso, aquilo outro dentro das igrejas, que nós deixamos de adorar como Israel do passado. Nós temos deixado de adorar, nós temos deixado de buscar a presença de Deus e nos derramar diante do Senhor. Qual foi a última vez que você colocou sua cara no chão e clamou ao Senhor? Foi ao pó, orando, buscando a presença de Deus em espírito e em verdade. Paulo aqui, nesse texto, ele traz 3 exortações para enfrentarmos as aflições sem que tenhamos que esmorecer. Muitos têm esmorecido no caminho e desistido.
primeira exortação do apóstolo, está no versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então a primeira exortação do apóstolo aqui é: não devemos desanimar diante das aflições. Isso é fácil? Não. Do ponto de vista natural, do ponto de vista humano, é absolutamente impossível. Mas eu não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas sobrenaturais. Amém. E para que nós alcancemos o sobrenatural de Deus, nós precisamos buscá-lo com toda a força do nosso coração. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crer em Cristo não nos isenta de passar pelas aflições da vida, antes nos habilita para elas. Paulo era alguém experimentado na fornalha da aflição, das aflições, porque foram muitas. Ele não era um crente de fachada, ele não era alguém que simplesmente estava falando de coisas que ele não vivia. Como eu disse antes, se cada um de nós parar para testemunhar nesse ponto da mensagem, nós vamos ver que há muitas histórias, há muitas questões que nós vivemos no nosso dia a dia. Subir aqui semana após semana, tanto o pastor Malta quanto eu, não é fácil por causa das lutas que nós enfrentamos. Por que nós conseguimos? Porque o Senhor é conosco. E o mesmo Deus que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, Ele sustenta cada um de vocês, porque o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor ama a cada um de vocês, a cada um de vocês que entrou nesse lugar. Amém? Então, a percepção sobrenatural de Paulo era tão grande que o faz afirmar que ainda que a aflição passada por ele fosse tão grande ao ponto de destruir o corpo físico, de trazer um abatimento físico, o nosso homem interior, o nosso espírito se renovará de dia em dia. Isso é fé viva. Não é uma fé teológica, não é uma fé teórica, é uma fé experimentada por aquele homem de Deus. Portanto, creia, a sua resposta virá, por isso comece já a agradecer. O texto que eu citei no início, João 16:33, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E recorrendo a um outro campeão de fé, um outro campeão de enfrentar as fornalhas, de passar pelo fogo e sair mais do que vencedor, o salmista no Salmo 27, versículo 14, ele encoraja dizendo: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. Não adianta olhar para um, olhar para outro, você cai, você esmorece, você desiste da carreira, você desiste da jornada. Mas quando nós fitamos os nossos olhos no Deus que é vivo, no Deus que age, no Deus que interage, no Deus que interfere nas circunstâncias para lhe abençoar, olha, você vai conseguir atravessar essa situação e sair dela muito mais do que vencedor. A segunda exortação trazida pelo apóstolo está no versículo 17. Diz o seguinte: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então, aquilo que o Senhor está dizendo aqui, a segunda exortação feita pelo Senhor através do apóstolo Paulo, é que as aflições que enfrentamos têm o propósito de produzir em nós o caráter de Cristo. O eterno peso de glória mencionado pelo apóstolo aqui é forjar em nós o caráter de Cristo. Tem um outro texto também do apóstolo, capítulo 5 de Romanos, versículos 3 e 4, ele diz: não só isso, mas também nós, aliás, não apenas isso, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Amém. Então nós vamos
vivenciando essas coisas, nós vamos nos transformando em guerreiros de fé, dia a dia, sendo provados, sendo aprovados, até aquele dia, que é o dia de Cristo Jesus. Paulo está fazendo aqui dando uma explicação para os seus leitores ali em Corinto. Ele não está fazendo uma defesa, uma apologia masoquista do sofrimento. Ninguém acha agradável sofrer, passar por tribulações, mas às vezes é necessário. Ele está nos alertando para ficarmos espertos, porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, elas têm um prazo de validade. A aflição tem prazo de validade, principalmente quando você se coloca na posição de alguém ensinável por Deus, até que aquela lição seja aprendida e o Senhor faz cessar aquele ciclo de aflição e o nome dele é glorificado. Amém. O salmista, no Salmo 34, 19, ele diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Amém? Amém. Numa outra versão diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu creio nisso com toda a força do meu coração. E o Senhor, quando o Senhor diz: no mundo passais por aflições, não permaneceis em aflições, essas aflições elas passarão. O culto dessa noite está sendo oferecido em ação de graças pela nossa irmã Natália, por um ciclo de aflições completado, e a vitória chegou, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. O ciclo foi grande, o estreito foi grande, as lágrimas foram muitas, mas o Senhor honrou a fé da serva dele e trouxe a vitória. Essa vitória só aconteceu para Natália? Não, essa vitória vai acontecer para cada um dos filhos de Deus que aqui estão. Cada um daqueles que o tem buscado em espírito e em verdade, aqueles que têm se derramado na presença de Deus. Rasgue o seu coração, não as suas vestes, diante do Senhor, e você verá a glória de Deus descer na situação. E prosseguindo, falando aos Romanos ainda, Paulo, capítulo 8, versículos 28 e 29, ele afirma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, a cruz que carregamos hoje repercutirá por toda a eternidade, em obediência, em fidelidade e amor ao Senhor. Agora tem um texto que eu acho tremendo, trazido pelo salmista no Salmo 119, versículos 67, 71 e 80, que dizem o seguinte: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Foi-me bom passar pela aflição. Foi-me bom experimentar esse açoite do Senhor. Isso me ensinou. E se também nós parássemos aqui para ouvir aquilo que as pessoas aprenderam no meio da aflição, quantas coisas. Olhando para cada um de vocês, certamente vocês não são a mesma pessoa de antes da aflição pela qual vocês estão passando. O Senhor é aquele que traz consertos, é aquele que traz mudanças, e muitas vezes o Senhor vem com uma vara para que nós sejamos transformados naquilo que Ele quer. E o Senhor faz isso com o filho a quem ama. O filho que a gente ama, a gente corrige. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Pai e mãe sabem do que eu estou falando. Você não corrige os filhos dos outros, você corrige os seus filhos.
E o Senhor corrige os seus filhos, para que eles se tornem naquilo que Ele projetou para eles. Amém? Amém. Então tem um texto aqui, a terceira exortação de Paulo para os seus leitores, justifica as anteriores. O que Paulo quer dizer aqui, em síntese, é: não se assombre com a aparência da aflição. Mantenha os olhos naquele que é invisível. O texto do versículo 18 diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Não se assombre com o tamanho do seu gigante. Não se atormente, não se angustie com o panorama que se estabeleceu diante de você. O seu Deus reina. O Senhor é aquele que tem o controle soberano da situação. Então eu queria chamar sua atenção: nós precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Se nós nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais desanimaríamos, nos sentiríamos abatidos ou destruídos diante das aflições. Queridos, nós somos seres celestiais, seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Nós nascemos de novo da água e do Espírito, somos filhos de Deus. Então nós temos que usar as armas de Deus, os instrumentos de Deus, e buscar a mente de Cristo diante das situações. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Então, meus amados, em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Você ouviu isso? Vivemos por fé, não pelo que vemos. Chame pela fé a existência aquilo que não existe. Não se deixe assombrar por aquilo que o maligno traz aos seus ouvidos. Muitas vezes ele vem, uma das grandes obras dele é trazer assombro aos nossos olhos. Mas não acredite nele, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. O seu Deus reina soberanamente. Então, queridos, os grandes homens e mulheres de Deus, citados naquela grande galeria da fé, dos heróis da fé de Hebreus 11, eles chegaram onde chegaram porque viram o invisível e ouviram o inaudível. Nós, nos nossos ativismos hoje, e eu tenho insistido muito com isso nesses dias, o povo de Deus fala demais e ouve de menos, ouve e vê de menos. Então, crente, cala a boca, em nome de Jesus, e vai ouvir o Senhor. Deixa de ouvir um, outro, e vai ouvir o Senhor. Aquiete-se na presença de Deus, em nome de Jesus, e deixe que o Senhor traga instruções para essa situação que você está vivendo. Amém? Amém. Tudo que vemos terá fim um dia, mas aquilo que só é visto com os olhos espirituais permanecerá para sempre. Como adquirir essa percepção do mundo espiritual? Através do conhecimento de Deus pela palavra e pela revelação do Espírito Santo. E falando sobre Moisés, o autor de Hebreus, em Hebreus 11:27, ele diz algo que eu acho tremendo. Ele diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Amém. O que nós aprendemos com esse texto? Primeira lição do texto: não desanime diante das aflições e tempestades da vida. Elas fazem o nosso espírito amadurecer e se renovar. O Senhor está preparando uma geração de crentes para os dias finais, para aquilo que Ele tem que fazer. Jesus está às portas
E nós precisamos estar de pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Segundo lugar, as aflições e tribulações têm o propósito de produzir em nós o caráter de Cristo. E isto tem peso de eternidade. Amém. E por último, não importa o tamanho e a aparência das aflições, maior é aquele que é invisível, está em nós e no controle soberano de todas as coisas. Creiam nisso, em nome de Jesus, e espere a sua vitória, porque ela virá. Eu creio nisso de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.